Fala, rapaziada Flunáticos, Matheus Moreira, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para a gente trazer um resumo de notícias do dia de hoje, né, dia 10 de dezembro, enfim, depois do Fluminense, enfim, se livrar desse pesadelo que foi 2024, e aí já começa a programação para 2025, a começar por Copinha, Carioca, Mundial de Clubes no meio do ano, enfim. É um ano que pode ser muito importante para o Fluminense Futebol Clube, assim como foi 2024, né? E que a gente conseguiu ali, no pau da rabiola, no finalzinho, conseguir se livrar desse rebaixamento que foi muito importante, porque seria um dos rebaixamentos certamente mais feios da história do futebol brasileiro, né? Ou seja, um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, perdão, de 2023 sendo rebaixado no ano seguinte. Seria algo para se lamentar demais, enfim. E já indo para o giro de notícias, né? A começar, jogar na tela, nome certo para 2025, Mano Menezes seria o cara para poder continuar, enfim. Renovação automática não foi ativada com o Fluminense, isso porque, em cláusula, a extensão automática só seria ativada caso o Fluminense não só se livrasse do rebaixamento, como também chegasse à semifinal da Libertadores, algo que o clube quase conseguiu, é bem verdade, né? A gente foi eliminado, acabou sendo eliminado para o Atlético Mineiro nas quartas de final. E caso o Fluminense passasse, o Mano ele conseguiu passar pelas oitavas de final, né? Caso o Fluminense passasse para a semifinal, aí sim a extensão do contrato teria renovação automática, tá? Nome certo para 2025? Minha opinião, para mim não é. É o cara que eu agradeço, gratidão por ter livrado o Fluminense de um pesadelo que foi 2024, mas não acho que seja o nome correto para 2025. 2025, gente, é um ano de Mundial, é um ano muito grande para o Fluminense, e eu acho que ficar com o Mano Menezes seria pensar pequeno. Pode ser que o Fluminense fique com o Mano Menezes? Pode, né? É o cara que nos livrou do rebaixamento. E o Fluminense tem uma intenção de renovação, de reformulação a partir do Mano Menezes, caso ele fique. Então, espero, caso o Mano Menezes fique, a gente vai chegar, vai apoiar, vai para o estádio da mesma forma, e espero queimar a língua com relação a isso. Mas eu, particularmente, Matheus, não prefiro o Mano Menezes para ser o nome que vai resolver o nosso ano em 2025. Outro nome que a gente precisa saber se vai continuar ou não no Fluminense é o John Kennedy, né? Autor do gol aí que nos deu a Libertadores de 2023, enfim. Ao que tudo indica, pelo menos é o que foi noticiado pelo GE em si, e ao que tudo indica, né? O Pachuca vai ser o nome do time que o John Kennedy vai fazer seu futebol em 2025, né? Tá tudo praticamente certo, segundo informações do GE, como eu mencionei. O clube mexicano negocia aí o empréstimo do jogador, que pretende ser emprestado, tá? Ele gostaria de ser emprestado nesse momento, enfim, com uma opção de compra. O Fluminense tentou que, em vez de opção de compra, fosse uma obrigação de compra, não conseguiu, mas, ao que tudo indica, mesmo com opção de compra, ele vai seguir rumo ao México, com valores perto aí de 40 milhões de reais essa opção de compra do John Kennedy com o Pachuca, enfim, mas vai por empréstimo. Agora, uma terceira notícia importante para hoje que saiu é a permanência ou não de Felipe Melo. Se vai renovar mais uma vez por um ano com o Fluminense e permanecer na equipe aí para 2025. Bom, hoje saiu a notícia, inclusive, que Felipe Melo viajou para Istambul, na Turquia, onde vai receber aí uma condecoração, né, do Galatasaray, clube que ele foi ídolo na Turquia, enfim. E depois, só voltando dessa viagem, não sei se em meio às férias ou não, mas o contrato dele vai até dia 31 de dezembro. O zagueiro de 41 anos aí só vai definir a permanência dele no clube depois do encontro dele com a diretoria do Fluminense. O desejo do atleta em si é de renovar com o Fluminense. Mais uma vez, expondo um pouco da minha opinião com relação ao zagueiro Felipe Melo. Mais uma vez, um cara que eu tenho muita gratidão. Acho que mudou a mentalidade do Fluminense desde que veio ali em 2022. Foi um cara muito importante para a gente ter essa ascensão de 2022 pós-eliminação nas quartas de finais da Libertadores. Brasileirão, que a gente chegou a brigar por título, por que não, né? Chegamos ali em terceiro lugar em 2022. E 2023 o clube já, os jogadores mais maturados, com a chegada de alguns atletas importantes, como Marcelo, enfim, que nos ajudaram muito com essa mentalidade para vir a ser campeão da Libertadores em 2023. Mas acho que já chegou ao fim. É um cara que não dá mais
na minha visão, não tem muito ao que entregar. Espero mais uma vez, caso renove com o Fluminense, queimar a língua, é isso que a gente quer que quem quer que seja venha para ser craque, independente de ser o Joãozinho que está jogando na Série D ou não, enfim. Mas é um cara que eu não gostaria da permanência, porque tem sentido muito com jogos e com relação a é um cara importante de grupo, no por trás, né, das 4 linhas, com certeza. Ele pode, então, mudar de profissão e não ser mais jogador, ser um cara ali de comissão técnica, talvez, enfim, participar por dentro do clube, talvez. Não sei se tem esse gabarito todo para participar assim, né? Até porque não basta você ser só um cara de mentalidade, de coach, entre outras coisas. Enfim, mas é um cara aí que tem a possibilidade de renovar com o Fluminense e, mais uma vez, é um cara que também não está como preterido pela torcida para renovar com o clube, não, né? Enfim, mas é uma possibilidade, sim, essa renovação do Felipe Melo com o Fluminense para 2025. Agora, em vez de nomes que podem sair, né, um nome que pode chegar para o Fluminense em 2025 é de Renato Kaiser, né? E já deixa nos comentários, inclusive, se você acha que é um bom nome para o ataque do Fluminense. Ele que já chegou a ser ventilado no Fluminense em outros momentos, né, mas acabou não vindo de fato para o clube, agora tem sido ventilado com mais força. Isso porque o jornalista Gabriel Amaral, aqui no YouTube também, né, do Raiz Tricolor, falou do interesse do Fluminense em contar com o atleta, mas seria um cara, não um nome de peso, o Fluminense ainda quer buscar um nome de peso, mas um cara para compor elenco, ou seja, um cara que seria, na verdade, substituto ali do John Kennedy, que hoje, né, em 2024, pelo menos, foi um cara de composição de elenco para o Fluminense em 2024. Enfim, então, com a saída do John Kennedy para o Pachuca do México, a chegada do Renato Kaiser deve acontecer em 2025, a depender da negociação com o Fortaleza. Enfim, e o Fortaleza que não fez muito uso do Renato Kaiser, né? Ele tem menos minutos, um dado interessante, ele tem menos minutos que o Lucero, que foi um dos artilheiros da equipe do Fortaleza e fez 6 gols nesse Campeonato Brasileiro, mesmo com menos minutos que o Lucero. Então, assim, é um número interessante, é um cara para se observar. Acho que pode ser um cara para compor elenco em si, não sei pensando em Mundial, pensando nessa coisa toda que a gente está mirando, mas pensando numa Sul-Americana, por exemplo, é um cara útil para o elenco. Um atacante de 28 anos, não é nada daquelas contratações passadas, né, mirando algo mais veteranos, enfim, experientes, mas é um cara para poder compor elenco, ser opção no banco de reservas, um camisa 9 aí para o lugar do Germancano, que continua sendo o nosso titular. E por último, não menos importante, outro jogador aí de uma idade razoável para o Fluminense é o nome de Igor Rabelo, zagueiro, algo que a gente precisa urgentemente para 2025, né? Já precisava em 2024, a gente teve aí a baixa do próprio Felipe Melo, passou muito machucado, foi um cara importante em 2023, apesar de jogar só um tempo esse ano, não jogou nenhum tempo, né, praticamente, é um cara que ficou muito pouco. A gente só contou com Antônio Carlos contratado, Thiago Silva, que chegou no meio do ano, Antônio Carlos, que é, mal bem, um cara contestável no Fluminense, enfim, mas tá aí. Igor Rabelo, 29 anos, a gente ainda teve a saída do Marlon, claro, enfim, e o Manuel, que era um cara que vinha de quase um ano parado por conta do antidoping, mas o primeiro nome ventilado de fato, antes inclusive do Renato Kaiser, foi o nome de Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro. É bem verdade que não jogou por muitos minutos nesse ano, né? Mas é um cara que quando surgiu no futebol brasileiro, surgiu ali jogando bem de fato no Botafogo e conseguiu se destacar. E é um nome que eu acho que pode ser muito interessante para o Fluminense. A ver a situação, por exemplo, do Inácio Fernandes, que a gente foi mais uma contratação do meio do ano, que infelizmente teve lesão detectada ali cerca de menos de um mês, enfim, que já estava jogando pelo Fluminense. É um nome que pode ser interessante, a ver se vai ser um cara para compor o elenco ou não. Acho que o Fluminense tem bala na agulha, especialmente pelo campeonato que ganhou em 2023 e pelo dinheiro, pelo menos segundo informações da ESPN, que deva vir do Mundial, para poder fazer grande contratação, sim, pelo menos aí uns 2, 3 nomes grandes para ser titulares de fato desse Fluminense de 2025 e conseguir ajudar o clube aí nesse ano tão importante. Lembrando, 2024 a gente não só brigou pelo rebaixamento, como a nossa festa de comemoração, que a FluFest que tem todo ano, foi cancelada devido a esse pesadelo que a gente viveu no ano de 2024, mas tá aí. Deixa nos comentários se você acha
que é um bom nome, o nome de Igor Rabelo para a zaga do Fluminense e também do Renato Kaiser, como a gente mencionou aqui. Então, esse foram o giro então, desse resumo de notícias do Fluminense, né? Algumas notícias muito importantes com relação à reformulação de fato que o elenco precisa fazer, a possível saída, e o que deve ser confirmado, obviamente, aí do John Kennedy, indo para o Pachuca do México, também de Felipe Melo, que não deve renovar, ao que tudo indica, com o Fluminense para 2025, mas pode ser um cara para poder renovar, a depender aí da diretoria. Enfim, é um ano de muita importância para o clube em si. Espero que acerte, que o planejamento seja muito melhor do que foi esse ano de 2024 e que nunca mais se repita, especialmente com um clube tão grande, disputando campeonatos tão grandes, sendo atual campeão da Libertadores no ano vigente, né, 2024, e não conseguindo, mal conseguindo, na verdade, se garantir na Série A ali, teve que se garantir na última rodada, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, ajuda grátis, deixa o like se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, canal pequeno, tá crescendo, a gente tá começando agora, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.